No estado de São Paulo, existem pelo menos 2 leis que fortalecem esse direito, sendo numa delas instituído o Dia da Liberdade Religiosa, celebrado anualmente em 25 de maio. E já que o mês traz reflexões acerca deste tema, a Igreja Adventista no estado promove esta celebração para perpetuar a importância da liberdade religiosa. Um evento desse é importante porque nós queremos formar na mente dos nossos líderes de cada igreja a importância de que eles também defendam a liberdade religiosa onde eles estão. Com homenagens, reconhecimento e valorização, a celebração de liberdade religiosa do estado de São Paulo foi realizada em maio no UNASP, Campus São Paulo, e reuniu quase 2.000 pessoas, como líderes de liberdade religiosa que atuam nas congregações adventistas do estado, além de autoridades públicas, eclesiásticas e interessados no tema. Nós estamos chamando a atenção das pessoas, das autoridades, de quem nos assiste, de que liberdade religiosa é um direito fundamental e não podemos viver dignamente sem este direito. A sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de maio, foi suspensa durante 10 minutos a pedido do deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT. Na ocasião, houve a manifestação de representantes da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina. O presidente da comissão, Dr. Givanildo Alberto Trento, destacou a importância da criação da lei que instituiu o Estatuto da Liberdade Religiosa aqui no estado e cuja data é comemorada justamente no dia 25 de maio. Ela traz mais suporte para a proteção à liberdade de todas as pessoas, de todos os credos, de acreditar em um Deus ou não acreditar em Deus nenhum, né? Então todos têm que ter essa liberdade respeitada. E a lei, ela vem trazer um suporte, uma segurança, inclusive formas de penalizar quem descumpre, quem desrespeite esse direito a essa liberdade. De penalizar quem descumpre, quem desrespeite esse direito a essa liberdade. Avisamos a todos os guardadores do Santo Sábado que a imagem da besta foi formada nos Estados Unidos da América do Norte e já está atuando no Brasil e no mundo inteiro. Pois esta é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. As igrejas e as religiões estão dirigindo o poder do Estado, colocaram leis falsas de liberdade religiosa por toda a parte. A perseguição está sendo com multa e prisão para aqueles que não aceitam a falsa liberdade religiosa. E finalmente virá a pena de morte contra todos os que anunciam a mensagem do terceiro anjo. Perfilai-vos, tomem posição, os que são leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, porque estamos vivendo no período da imagem da besta. A igreja controlando o Estado com as leis falsas de liberdade religiosa. E em cada igreja local fizeram o departamento de liberdade religiosa. E em cada igreja tem um diretor de liberdade religiosa. É isso aí a perseguição. Os advogados dentro da igreja controlando o Estado, igual na Idade Média. Igual na Idade Média, a igreja controlava o Estado, está acontecendo hoje. E estão perseguindo, já estão prendendo, já estão multando aqueles que não aceitam a falsa liberdade religiosa. Essa é a perseguição predita, a qual está escrito, Apocalipse capítulo 13, a perseguição pela
para a imagem da besta. Agora já chegou a perseguição. Agora os empresários estão instruindo os seus empregados. Toma cuidado para você não falar de religião nenhuma. E até mesmo perguntar que religião é a do fulano. Porque pode dar cadeia agora. A imagem da besta chegou com o nome de liberdade religiosa. Mas é a perseguição final. O mundo inteiro para perseguir o povo de Deus. Porque todos irão se calar. Mas o povo de Deus não vai se calar. O povo de Deus tem uma mensagem para chamar aqueles enganados que estão em Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas. Os pecados de Babilônia serão patenteados, o espiritismo será patenteado, o furtivo mais rápido do progresso do poder papal, tudo será desmascarado. Os covardes vão se calar por causa da falsa liberdade religiosa, porque a falsa liberdade religiosa está multando e prendendo. Mas os remanescentes não vai se calar. O remanescente vai desmascarar que o que é pecado e o que não é. Os remanescentes vai desmascarar. Porque o que é pecado hoje, as pessoas pensam que não é. Pastores estão sendo pastor gay dentro da igreja. Gay sendo um pastor dentro da igreja. Pastores gay assumidos dentro da igreja. E o que os membros acham com isso? Hoje o pecado de ser gay, as pessoas pensam que não é mais pecado. E é pecado para se salvar a pessoa que é gay, a pessoa que é sapatão. Para se salvar tem que deixar esse pecado. Mas agora, pastores gays dentro da igreja, até mesmo dentro da IASD, na Alemanha, o pastor assumiu, dizendo que é gay, e a Associação Geral apoiou esse pastor gay dentro da igreja. Tudo será desmascarado. O espiritismo vai ser desmascarado. E axé não é de Deus, o axé é demônio. Quem está na religião do espiritismo, do candomblé, para poder se salvar, vai ter que sair no espírito e virtude de Elias. Como está predito, iria acontecer nos últimos dias. Os pecados de Babilônia seriam patenteados, sem temer as consequências. Deus levantou este ministério para revelar para vocês que a imagem da besta já está perseguindo. E esse aviso é especialmente para aqueles que guardam o Santo Sábado. Porque esse povo que guarda o Santo Sábado é o povo que entende a profecia. Mas agora o engano já está dentro dos templos. Já está o Departamento de Liberdade Religiosa dentro da igreja. E é isso que é a imagem da besta. Isso aí é a perseguição. Então esse aviso é especialmente para o povo da profecia. O povo que guarda o Santo Sábado, para que o povo perfilai-vos e tome agora a posição, os que são leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo, sai do meio deles, apartai-vos e não promova essa falsa liberdade religiosa, que é a igreja unida com o Estado, é a imagem da besta, é a perseguição. Avisamos a todos os guardadores do Santo Sábado que a imagem da besta foi formada nos Estados Unidos da América do Norte.
no Brasil e no mundo inteiro, pois esta é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. As igrejas e as religiões estão dirigindo o poder do Estado, colocaram leis falsas de liberdade religiosa por toda parte, e a perseguição está sendo com multa e prisão para aqueles que não aceitam a falsa liberdade religiosa. E finalmente virá a pena de morte contra todos os que anunciam a mensagem do terceiro anjo. Perfilai-vos, tome agora a posição, os que são leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Porque nós estamos vivendo no período da imagem da besta. Em cada igreja local foi posto um departamento de liberdade religiosa. A igreja unida com o Estado, unida com os advogados da OAB, unida com o Estado, já fizeram várias leis, as quais restringem a verdadeira liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. A igreja unida com o Estado acabou a verdadeira liberdade religiosa. As pessoas estão sendo multadas, as pessoas estão sendo presas no Brasil e no mundo. O cristianismo agora não pode mais ser pregado. Eu estou falando, o cristianismo, como era pregado, como Cristo pregava e como João Batista pregava, não pode ser mais pregado. O cristianismo que denuncia o pecado não pode ser mais o pecado denunciado, porque a falsa liberdade religiosa vende os pregadores. Não pode mais apresentar, como está no Novo Testamento, que as práticas imorais é pecado. Não pode mais apresentar o cristianismo mostrando que é pecado homem com homem fazer relação sexual. Não pode mais, que é crime pela falsa liberdade religiosa. Não pode mais pregar que existe Satanás, que existe religião que cultua Satanás. Não pode mais, que é crime pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa tirou a verdadeira liberdade religiosa. E isso é a imagem da besta. Foi desde o dia que quando aquele presidente dizendo que era protestante, qual é ele? Donald Trump foi perante uma imagem do João Paulo II, adorou a imagem e volta para a Casa Branca e faz o decreto da falsa liberdade religiosa internacional para todos os países promover. E então as igrejas estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. Agora no Brasil, encheram o Brasil de leis falsas de liberdade religiosa. E agora existe pessoas na cadeia porque prega a verdade, como está na Bíblia. É isso, a perseguição que estava predita em Apocalipse capítulo 13. A imagem da besta chegou com o nome de liberdade religiosa. As igrejas unidas com o Estado, com essa união, os templos se encheram de todos os espíritos imundos e detestáveis. A macumba entrou dentro dos templos adventistas. O espiritismo entrou dentro da igreja batista e todas as igrejas e religiões se misturaram, promovendo a falsa liberdade religiosa. Os jesuítas conseguiram, os jesuítas da ordem feiticeira se infiltrou dentro da igreja da profecia, se infiltrou dentro da igreja adventista
e fizeram essas leis falsas de liberdade religiosa. Mas Deus teve misericórdia do seu povo, levantou o primogênito da linhagem de Dan e passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Dan não deixa os cavaleiros do mal passar sem ser derrubado. Dan, ele é como serpente que morde os talões do cavalo, dos cavaleiros do mal, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Porque Deus julgará o seu povo. Cristo é o juiz. Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. É por isso que Deus levantou esse ministério e passou a liderança da Igreja Adventista para este ministério. E está desmascarando que a falsa liberdade religiosa é a Igreja unida com o Estado. É a imagem da besta, a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Todas as leis de perseguição é pela falsa liberdade religiosa. O domingo será posto em prática pela falsa liberdade religiosa. O selo da besta perseguirá o povo de Deus pela falsa liberdade religiosa. O remanescente, o povo de Deus, este ministério foi levantado por Deus para não se calar por causa da falsa liberdade religiosa. Eles não irão se calar. Este ministério não vai se calar. Este ministério vai denunciar os pecados de Babilônia. Este ministério foi chamado por Deus para denunciar os motivos mais rápidos do progresso do poder papal. Este ministério foi chamado para desmascarar o espiritismo. Este ministério foi chamado para anunciar o pecado pelo nome e chamar o povo de Deus que se encontra em Babilônia. Sai dela, povo meu! Sai de Babilônia, que você não vai se salvar em Babilônia. Sai das práticas imorais. Você não vai se salvar sendo homossexual. Quer salvação? Converta-se a Cristo e deixa de ser gay, deixa de ser sapatão. Você quer salvação? Deixa de ser espiritismo. Saia da Umbanda, saia do Candomblé para você se salvar. Não pensa que você vai se salvar dessas religiões falsas, dessas religiões que cultuam a Satanás. Você não vai se salvar no espírito e virtude de Elias e de João Batista. Deus levantou esse ministério. Louvado seja Deus. E leis nenhuma, a qual é as leis da falsa liberdade religiosa que a igreja pôs no governo civil, nem demônios nenhum vai calar este ministério que Deus levantou. Por quê? Porque Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan e julgará os 144 mil. Batalhará contra a besta e a sua imagem, como já começou a batalhar. Louvado seja Deus. Amém.